fazer uma aula de apicultura. E para isso a gente convidou o casal Xisto e Norma, que são apicultores aqui no município de Teixeira de Freitas, para nos assessorar nessa aula de apicultura. Então, nós temos aqui na região o projeto de apicultura no assentamento 4045 e um projeto na APIEP Sul aqui em Teixeira de Freitas, que é Teixeira de Freitas, e lá em Picadão da Bahia, que é no município de Mucuri. Um total de 200 apicultores, que a gente ia fazer essa aula especialmente para esses apicultores e também para os agricultores familiares que interessarem nessa questão da apicultura, que é uma atividade prazerosa, rentável e, além de tudo, ajuda nessa questão do meio ambiente, na questão aí da polinização e na produção da agricultura familiar em geral. Olá pessoal, meu nome é Xisto, sou zootecnista, atualmente apicultor também, trabalho com abelhas africanizadas, né, as apis mellíferas, e estou aqui a convite do Fabiano, do Terra Viva. Terra Viva é a instituição prestadora de ATER para cá, no projeto Bahia Produtiva. A gente vai falar um pouco sobre apicultura. A gente vai começar de uma forma mais básica, apresentando alguns materiais que são envolvidos no processo, para aquelas pessoas que estão iniciando, ainda pretendem iniciar na atividade, ainda não estão, não tem apicultura ainda como uma atividade do cotidiano. A gente vai apresentar primeiro aqui os equipamentos de proteção individual. Primeiro a gente tem o jaleco, né? Esse jaleco pode ser separado, jaleco e calça, ou pode ser só o macacão inteiro também. O que eu tenho é esse aqui. Ele é composto pela máscara, onde a abelha não consegue passar. Ele tem uma armação de metal para a tela não aproximar do rosto, porque se essa tela colar no rosto, corre o risco de tomar uma ferroada. Então ela vem com um chapéu, esse aqui é ventilado, chapéu ventilado, macacão ventilado, esquenta bastante nessa época que a gente está mesmo aqui, início de primavera e verão. É bem quente, é bom ter essa tela para refrigerar um pouco. A parte de cima, né, que é a parte da máscara, ela é destacável, tem uma linha de velcro aqui em volta. Então, para facilitar na hora de lavar, você tira a máscara, o chapéu e a máscara e lava só a parte de baixo, certo? O macacão que é inteiriço, que é o macacão inteiro, também destaca essa parte de cima, falando desse modelo, que é não estou fazendo propaganda, mas é o modelo que a gente usa aqui. Pode ser de qualquer outro modelo, vai ser basicamente a mesma coisa. Nas pontas da manga eu tenho um sistema de fechamento para ficar apertado. Tem um que é de elástico, esse aqui tem um elástico e o velcro também. Mas para ficar apertado, para a luva ficar bem vedada, para a abelha não conseguir passar. Além desse, esse é o conjunto, completando o conjunto, a calça, que é forração dupla também, né? O tecido duplo evita que a abelha consiga passar o ferrão. Se bem que às vezes passa, não é muito não, mas de vez em quando passa uma ferroadazinha, mas são os ossos do ofício. Tem alguns macacões anti-ferroada, esses aí o fabricante comprova que é 100% anti-ferroada, mas com um preço mais elevado também. Mas se quiser, a pessoa que está disponível a fazer uma aquisição dessa, é interessante, porque aí é 100% segurança. A luva, geralmente a gente usa dessa forma, a gente usa uma luva de tecido e uma luva de borracha por cima. Dá uma proteção bem eficiente, muito bom mesmo. Tem essa de borracha aqui que é o cano longo, então a gente coloca a luva de tecido e veste a de borracha por cima. Dá uma proteção muito boa, dá uma motilidade boa. Tem umas de corino, eu particularmente não gosto muito porque ela tira muita motilidade da mão. Você já está trabalhando de luva e a abelha é um animal pequeno, sensível, você precisa de ter muito tato para mexer, então quanto mais sensibilidade você tiver, melhor. Mas não pode ser muito fina porque também vai passar ferrão. Então esse meio termo aqui é interessante, tecido e borracha. Outra parte que compõe o EPI são as botas, né? Estou aqui calçado com ela já.
É importante a gente usar a bota sempre cor clara, né? A abelha, se a gente usa uma cor escura, bota preta, por exemplo, elas vão concentrar, tentar ficar ferroando essas botas, luva quando é preta. Então sempre cor clara é interessante, que a abelha não vai dar problema de ataque. Luva de couro, bota de couro, costuma a abelha ferroar e largar muito ferrão. Toda vez que a abelha ferrou, esse ferrão fica retido e a abelha perde o ferrão e acaba você tendo problema, porque fica o feromônio de ataque ali da abelha, né? Ela larga o ferrão e as outras vêm tudo para atacar aquele local. Por mais que às vezes não passa ferroado, mas acaba morrendo muita abelha. Aqui é o formão. Esse formão aqui é artesanal. Tem outros formões, né, melhores do que esse. Tem um que é tem um pegador de quadro, que é interessante. Esse aqui eu achei interessante, ele é feito de cantoneira. Vou mostrar mais detalhado aqui. E no final ele tem uma curvinha aqui que é um pegador de quadro. Esse modelo aqui eu ganhei, quem me deu foi o Ivan lá de Juerana, lá de Caravelas, na verdade, um grupo de Juerana que eu atendi, mas ele é de Caravelas. Tem uma ponta para a gente levantar a tampa da caixa e do outro lado uma curvinha para a gente levantar o quadro. Essa aqui é a caixa que a gente usa, né? É uma colmeia Langstroth, ela é composta por fundo, pela cuba, pela tampa, internamente pelos quadros, né? Aqui a gente tem um quadro sem cera ainda, quadro aramado só. Essa entrada aqui a gente chama de alvado, né? Onde as abelhas vão entrar e sair, onde ela vai fazer troca de calor com o ambiente, ventilar. É muito importante essa dimensão do alvado, porque na época de calor a gente precisa que esse alvado esteja liberado, esteja aberto para permitir a ventilação. Na época do inverno a gente tem que vir reduzir para manter um ambiente térmico interno na colmeia mais favorável ao desenvolvimento dos enxames, senão ela vai achar que está frio e pode abandonar. O formão, simplesmente a gente coloca entre a tampa e a cuba aqui do ninho, vai introduzindo ele, faz uma forçazinha, levanta para retirar a tampa. Mas logo eu volto nele. Outro equipamento de segurança, e talvez o principal, ele e o macacão, é o fumigador. O fumigador é uma peça composta, né, pela fornalha, que é essa parte cilíndrica. Aqui é onde vai o combustível, né, que geralmente é serragem, de eucalipto, de alguma madeira que a gente vai utilizar. Tem uma grelha no fundo, para esse material não encostar diretamente no fundo, porque ele tem um fole do outro lado para empurrar ar, né, e manter esse fumigador aceso. E aí a gente vai mais tarde também mostrar como é que acende, para ficar sempre uma fumaça densa, mais fria, né? Essa fumaça não pode estar sendo quente, porque isso vai incomodar as abelhas, vai estressar. Então tem que ser uma fumaça densa, uma fumaça branca e fria. Então, e aqui vem a tampa com o bico, né? Quando a gente compra, tem um outro bico que é um direcionador de fumaça, na verdade, mas que sinceramente eu nunca vi ninguém usando aquilo, e a gente também não usa. Ela tem essas duas garrinhas aqui, geralmente é para quando a gente está trabalhando sozinho ou que o ajudante está longe, a gente coloca na lateral da caixa, para não ficar abaixo, levanta, então já fica aqui, se precisou, só vem, aplica a fumaça. Voltando aqui de novo na caixa, formão, levantou a tampa. Geralmente vai ter muita abelha aderida na tampa quando a gente levanta, então a gente confere se a rainha não está andando, pode ser que a rainha esteja andando aqui por cima. Pode dar uma sacudida para as abelhas descerem. Coloca a tampa perto do enxame, porque alguma abelha que ainda ficar vai sentir o cheiro e vai retornar para dentro. Aí aqui a gente vai separando, né, descolando os quadros e com a parte de baixo, ou pode ser, às vezes a pessoa tem uma faca ou algum outro material, pode só colocar por baixo e levantar o quadro. Esse aqui, como ele tem um pegadorzinho aqui, facilita. Você coloca ele dessa forma, segurou uma ponta, vem do outro lado, levantou. Isso a gente vai mostrar na prática lá como é que faz isso no enxame, já produzindo. Aí a gente vai mostrar como é que funciona, o que a gente avalia nesse enxame quando a gente abre, o que tem que ser avaliado, questão de cria, questão de postura, mas basicamente é isso.
além do ninho, aí a gente tem as peças, né, que são as alças, que no nosso caso aqui é a melgueira, a melgueirinha, tem um melgueirão que é um pouco maior que esse, ou pode usar outro ninho desse também como melgueira, aí vai depender da coluna do apicultor, se está disposto a carregar peso, que quanto maior, mais pesado. Então, isso aqui vem em cima porque a abelha ela tem a tendência de acumular o alimento sempre na parte superior da casa. Então ela vai acumular mel nessa parte de cima. A hora que ela começar a opercular esse mel, que é passar uma tampa de cera por cima do favo, a gente vai adicionando melgueira. Então quer dizer, eu coloco essa. A hora que essa encher, vem outra em cima. Encheu, vem outra em cima. E assim até terminar a florada, onde a gente vai fazer a colheita desse mel. Aqui eu tenho um núcleo, também nas medidas Langstroth. O núcleo é metade de uma caixa padrão, né? Aquela que eu mostrei anteriormente é a caixa padrão. O núcleo é a metade. A caixa padrão cabe em 10 quadros, o núcleo vem 5, né? Capacidade para 5 quadros. O núcleo geralmente é usado ou como caixa isca, quando a gente quer pegar um enxame, a gente quer atrair um enxame para entrar dentro do núcleo, ou quando a gente tem um enxame pequeno. Então, por ele ser menor, a abelha precisa de menos esforço para manter essa temperatura adequada. Então, até que o enxame se desenvolva, é interessante a gente trabalhar com núcleo, né? Mas é o mesmo modelo, os mesmos quadros que vão na colmeia padrão, vão no núcleo. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre cera, né? Cera é um recurso fundamental na apicultura. A gente precisa muito de cera. Depois de um tempo a gente consegue reaproveitar a cera que a gente mesmo, né, que as abelhas produziram e for ficando velho. Mas para quem está iniciando, não tem jeito, vai ter que comprar um pouquinho de cera no início. Depois que as abelhas já estão trabalhando, à medida que vai passando o tempo no quadro, eles vão ficando escuros, né? Se a gente for pegar um favo novo, esse aqui é um exemplo de um favo novo, um favo que as abelhas puxaram recentemente. Olha a diferença da cor. Aqui é um favo novinho, aqui é um favo que já estava no enxame há praticamente 1 ano. Então ele vai ficando escuro, né? Porque toda vez que nasce uma abelha, as outras vêm, as faxineiras vêm, passam uma camada fininha de própolis nesse alvéolo para desinfetar, para recondicionar ele. E isso vai acarretando o seguinte: o alvéolo vai diminuindo de tamanho. Toda vez que passa uma camada, ele vai diminuindo o tamanho, como se fosse um reboco, né? Tá rebocando toda vez, ela reboca a parede ali com um pouquinho de própolis, vai diminuindo o tamanho do alvéolo. Isso faz com que as abelhas comecem a nascer menores, e isso vai ter problema na produção. Uma abelha menor, ela consegue trazer menos carga do campo, menos pólen, menos néctar, menos própolis, menos pólen. Então, a gente, quando o quadro chega numa situação dessa, que já está escuro, a gente derrete ele novamente, recupera a cera que está nele, e aí a gente forma blocos de novo de cera bruta para ser laminado e alveolado. A gente vai falar desses dois processos mais à frente. Basicamente, tem várias formas de derreter. Hoje eu já tenho esse tambor aqui, que foi um equipamento que eu vi na internet, a gente foi matutando aí, conversando com outros parceiros, chegou nesse modelo aqui. Mas pode ser feito bem artesanal. Você pode recortar esse favo velho, colocar dentro de um saco de cebola com peso dentro, alguma coisa assim. Pega um tambor, uma lata, dependendo da quantidade que você vai ter de cera. Mergulha esse saco de cera com a pedra, é um peso, para ele afundar. Põe a água para esquentar. A hora que ela atingir ali 65, 70 graus, essa cera começa a derreter e vai subir, porque ela é mais leve que a água, a sujeira fica no fundo, a cera sobe. Depois de um tempo é só você deixar aquela água resfriar, e aí vai ficar o bloco de cera em cima e a água e a sujeira embaixo, e aí tu consegue apurar. Esse processo aqui é mais rápido e acaba facilitando o trabalho da gente. Ele consiste num tambor e uma caldeira para gerar vapor, né? A gente tem ali uma fornalha, onde a gente acende o fogo ali, a lenha vai queimando, aquele cilindro trabalha cheio d'água, essa água vai aquecer, vai se transformar em vapor, vai vir para dentro do tambor. Internamente, a gente tem um cano em cima do tambor aqui,
perfurado dos dois lados, que é para distribuir esse vapor dentro do tambor, né? De lado aqui a gente tem duas cantoneiras que é para apoio do quadro, né? A gente coloca o quadro e vai empurrando eles lá para o fundo. E embaixo a gente tem uma grelha, uma grade perfurada aqui, que a sujeira, né? A borra que sobra vai ficar retida e a cera está líquida, quando ela pega a temperatura vai estar líquida, ela passa e vai ser recuperada nesse cano aqui embaixo. Descer um pouquinho por dentro. Ela vai pingando dentro de um recipiente que a gente coloca aqui. Pode ser plástico mesmo, porque aqui não tem tanta temperatura. Depois que é feito isso, para essa cera ficar mais apurada ainda, aí eu coloco ela dentro de uma lata, coloco no fogo de novo para ela derreter novamente. Aí quando ela está líquida eu passo ela numa peneirazinha, aquela peneirazinha de tipo essa aqui. Aí eu coloco em outro recipiente, filtrando ela novamente. Aí a gente, um balde plástico, alguma coisa assim, pode ser aqueles balde alimentícios de margarina, que é interessante porque ele é cilíndrico, um pouco cilíndrico, então ele é a boca é mais larga e o fundo é mais estreito, facilita na hora de desenformar. Então é só derreter, colocou dentro, filtrou dentro de um balde desse, deixa num cantinho lá, esquece dele até no outro dia. A hora que ele estiver frio, a gente vai lá e desenforma, acaba de limpar a cera, porque o fundo dela sempre vai ficar um pouco de sujeira. A gente tira aquele resto de sujeira e está com um bloco de cera. Aí agora vamos ali mostrar o bloco de cera já finalizado. Bom, como a gente comentou, aí tem o tambor lá para derreter, ou derreter na lata, a forma de derretimento é tranquila, pode ser artesanal, pode ser um processo mais profissional um pouco, mas o resultado final é o bloco de cera, é o que a gente está pretendendo. Esse aqui é um bloco que foi feito daquela forma que eu comentei, né? A gente derreteu a cera no tambor, depois foi para a lata, derreteu de novo para filtrar dentro de um balde. Aí a gente filtra num balde, um balde plástico e deixa secar, deixa resfriar. Resfriou, aí a cera, como ela é mais leve que a água, ela vai subir, vai ficar por cima, ela solidifica e aí a água fica embaixo, o bloco de cera em cima, a gente desenforma. Aqui já está limpo, mas ela fica com uma camadazinha de sujeira ainda embaixo. Aí a gente vem com a faca, raspa, né, tira tudo e aí vai ficar um bloco assim. Esse bloco aí está pronto para ser laminado. Aí laminar a gente não vai mostrar hoje, porque a gente não está com perspectiva para laminar por agora não. Mas o resultado da lâmina, depois do processo de laminação, a gente derrete ela com uma tábua úmida para poder fazer as lâminas. O resultado final é uma lâmina, aqui já está alveolado, mas é uma lâmina lisa, né? Aí que eu vou mostrar só passar uma já laminada, já alveolada no cilindro alveolador, mas na verdade a gente passa uma lâmina lisa, né? Vocês estão vendo que aqui ela já está marcada, mas é a lisa que a gente passa. É só para fazer uma demonstração que a gente não tem lâmina lisa aqui hoje. O cilindro, né, é um equipamento que você pode comprar com associação, porque é um equipamento que não tem tanto uso durante o ano, né? Geralmente a gente usa ele um dia e faz bastante cera e faz muita lâmina de cera no dia. Então, se tiver uma associação, pode ser comprado, adquirido com o pessoal da associação ou via algum projeto. Mas é muito bom ter o cilindro, porque você fica independente em relação à questão da cera. Aqui o tamanho dos alvéolos a gente compra para abelha africanizada, porque tem o tamanho para europeia e para africana, porque a europeia o alvéolo é maior, a africana é um pouco menor. A gente compra a alveolada para o cilindro para africanizada, que é um intermediário, né? Então, para a gente alveolar, a gente vai usar um pouco de detergente neutro, né? Com a bucha a gente vem e umedece a parte, sempre com a parte amarela, né? Para não danificar as marcações do cilindro. Isso aqui é só para não grudar a cera, principalmente quando ela está quente. É interessante a gente fazer as lâminas num dia e deixar para alveolar no outro, porque ela está mais fria, mas às vezes não tem como, faz tudo no mesmo dia. É só ficar atento a essa questão, para não grudar. Então a gente coloca a lâmina, iniciou o processo de alveolação, repara que ele começa a grudar um pouco. A gente vem de escola, aí já não tá grudado.
Pronto. Isso aqui a gente enxágua, tira esse excesso de detergente e deixa a lâmina secar, perder essa água. O resultado final vão ser as lâminas já alveoladas, né? Com a medida do alvéolo da africanizada, e a gente vai fornecer para as abelhas para elas acabarem de puxar e trabalhar essa lâmina. Como eu disse anteriormente, para cada 1 kg de cera que a abelha tem que produzir, ela consome de 6 a 7 kg de mel. Então a gente fornece a lâmina inteira para a abelha, faz o processo de incrustação, como já foi demonstrado na caixa isca, mas aí a gente fornecendo a lâmina inteira, né? Faz a incrustação nos arames e na parte de cima, na ripa superior do quadro. Bom pessoal, agora a gente vai falar sobre a captura, captura de enxame, né? Basicamente existem 2 métodos para se fazer essa captura: captura ativa e captura passiva. A captura ativa é aquela onde tem uma abelha ranchada no oco de um pau, num cupim, num buraco, debaixo de um telhado, e você vai lá retirar essa abelha, né? É um método de captura mais trabalhoso, mas tem um bom resultado também, é interessante. Inclusive nos nossos apiários, a maioria dos enxames que a gente tem, dos iniciais, foram captura ativa, né? Pouca captura passiva. Basicamente você tem que preocupar em recortar os favos, colocar no quadro, mas a gente não vai fazer uma prática agora de captura ativa, porque para fazer a prática teria que ter um enxame em vista aqui para ser capturado. A gente não tem nenhum. A gente vai falar da captura passiva, que é muito usada e pega bastante abelha também. A gente tem que ficar atento na captura passiva quanto à época de armar a caixa isca. Por quê? A gente está prevendo pegar enxame via captura passiva ou caixa isca com os enxames que estão na natureza e que porventura venham a se dividir, né? E isso vai acontecer naturalmente na época das floradas, né? Na época que a florada estiver mais intensa, que os enxames vão crescendo, vão aumentando de tamanho, falta espaço dentro do ninho, e a tendência natural, o instinto natural das abelhas, e é uma forma dela perpetuar a espécie também, é se dividir. Então, uma parte das abelhas vão abandonar esse enxame com a rainha antiga, junto com uma parte considerável desse enxame, vai abandonar, procurar outra casa, procurar outro ninho, e é a hora que a gente coloca as caixas iscas, e a gente pretende que elas encontrem a nossa caixa isca e use aquilo como ninho. Tem uma taxa de pegamento, vamos dizer assim, bastante interessante. A gente vai falar um pouco sobre a caixa. A gente pode usar um núcleo, né, que eu já apresentei. Um núcleo Langstroth pode ser usado. A desvantagem dele é o peso, né? É mais pesado para transporte, para colocar. Então a gente usa bastante caixa de papelão. E o papelão tem uma aceitação muito boa pelas abelhas. Não existe um padrão de caixa, porque geralmente a gente vai no supermercado, acha essas embalagens de papelão para ser descartada, a gente vai adaptando, pode recortar, pode fazer do jeito que achar melhor. Tem alguns sites especializados em material apícola que vende a caixa, né, no tamanho do núcleo, que cabe em 5 quadros. Então, quem quiser ter essa opção, pode ser adquirida também já no padrão Langstroth, que cabe os 5 quadros, tudo certinho. Basicamente é o seguinte: essa aqui é uma caixa de caramelos. Eu colei 2 ripas na parte superior, porque o quadro nela, vou pegar um quadro aqui. Nessa caixa o quadro não cabe dessa forma, né? Mas eu deitei a caixa e ele cabe certinho, com ela deitada. Aí o que eu fiz? Coloquei 2 ripas na lateral, que é para suportar as bordas do quadro aqui. A gente chama de orelha, né? A orelhinha do quadro aqui. Então esse quadro vai vir aqui dentro e vai ficar dessa forma. Aqui nessa caixa especificamente cabem 6 quadros, né? 6 quadros, e a gente vai mostrar agora como é que é feito a preparação dos quadros.
Quando a gente está manejando o enxame, que ele já está estabelecido, a gente sempre coloca uma lâmina de cera inteira. A gente nunca vai fornecer cera pela metade para enxame que já está estabelecido. Por quê? A gente evita que as abelhas puxem essa cera de qualquer forma, né? Se a gente deixar livre, ela vai puxar muito ao véu de zangão, vai puxar do jeito que ela quiser. E um enxame consome de 6 a 7 quilos de mel para fazer 1 quilo de cera. Então, quando a gente está fornecendo a cera, você está economizando energia do enxame e isso vai ser convertido em produção de mel futuramente. Para a caixa isca, a gente vai usar tiras de cera. Então não precisa de usar a lâmina inteira, a gente pode usar tiras. Aí eu vou mostrar aqui a gente fabricando, né, as tiras, fazendo as tiras. Só pegar uma lâmina e recortar ela em tira. A gente pode usar umas tiras mais ou menos de 3, 4 centímetros de largura. Então não precisa ser muito preciso. Mais ou menos isso aqui. Certo? Dá o que? 1 polegada e pouco, uns 3 centímetros aqui de largura. O quadro, ele vem com uma ranhura, que é justamente para a gente encaixar a cera, né? Quando é a cera inteira, a gente vai incrustar ela nesses arames, né? Mas quando é uma tira só, geralmente ela vai pegar só o primeiro arame aqui. Então a gente encaixa a cera na ranhura. Só vem com o dedo aqui puxando ela para dentro. Pronto. Isso aqui a gente vai colocando nos quadros, vai ficar dessa forma. Aqui eu ainda vou incrustar, vou mostrar meu copinho. A gente tem no mercado, casa de produto apícola, tem um copinho específico para fazer esse serviço. Ele tem um biquinho aqui e facilita bastante. Eu ainda não tenho, vou mostrar o que eu tenho aqui, é uma lata de milho. Eu fiz um bico nela aqui. Esse aqui é um coador de café antigo que tinha aí, eu peguei o arame dele, fiz na medida do fundo. E aí é só encaixou. Está pronto para usar, você despejar a cera. Quem for canhoto é só virar um pouquinho o copinho para lá. Vai funcionar dessa forma. Aqui tem um pouco de cera dentro do copo, ainda está sólida, né? Eu vou colocar um pouquinho de água aqui para não queimar essa cera e derreter. E a gente vai vir aqui e derramar um pouco para ela colar a cera, colar a tira de cera no quadro. Vou pedir minha assistente ali para trazer um copo com água. Pode ser da torneira mesmo. Bom, dando continuidade ao processo, aqui a gente já tem a cera derretida, né? Coloquei ela no fogãozinho aqui, pode ser um fogão a gás, elétrico, fogareiro de latinha de refrigerante, o que queira. A gente vai pegar a cera, fazer o mesmo processo que já foi mostrado, encaixa na canaleta. A gente vem com a cera, tá líquida, e vem derramando com o copinho que eu falei anteriormente, que é já apropriado para isso, facilita. Mas dá para fazer bem aqui também. É só vir derramar um pouco de cera na parte de cima. Vou ver se mostra mais o detalhe aqui. Pronto. A cera secou. Vou fazer mais um.
mesmo processo. Aqui a gente já tinha deixado separado alguns já feitos, porque naquela caixa nossa de papelão cabem 6 quadros. Então aqui a gente está com 6 quadros incrustados. E agora a gente vai montar a caixa isca. Simplesmente colocar os quadros para serem incrustados. Deixa eu colocar aqui para facilitar para mim. O Fabiano vai filmando aqui de perto. Acho que 6 era outra que eu tinha, essa aqui foi 5 só. Então, lá no campo, ela vai ficar nessa posição, certo? A gente vai fechar as laterais, pode ser com fita, pode ser só fazer igual eu estou fazendo aqui. Depois a gente vai passar um plástico em volta, que é para proteger ela. Pode chover, pode pegar um sereno à noite, como é papelão, para esse papelão não derreter. A gente vai vir em uma das frentes, tanto faz essa parte ou a outra, e vai fazer um furo, que é por onde as abelhas vão acessar essa caixa isca para visitação. Elas terem isso como opção ou não de moradia. A gente fez uma abertura, mais ou menos 2 centímetros por 2. Vai deixar dessa forma. Aqui a gente tem um atrativo, né? um chama-enxame. Na verdade, esse atrativo ele é preparado com álcool, né? Pode ser álcool de cereais, própolis, aí pode ser raspa de própolis mesmo, de caixa, não precisa ser própolis que está disponível para venda. A gente vai raspando, sempre tem um própolis na caixa, no alvado, nessa época mesmo elas costumam fechar o alvado com própolis. A gente pega aquele própolis, aquela borra de própolis que sobra, do processo de extração também, quando a gente está fazendo extrato, e coloca aqui dentro. Com folha de erva cidreira ou capim cidreira. Se quiser colocar um pouco de casca de limão, de casca de laranja também é interessante. E deixa isso curtindo, vai ficar uns 30, 40 dias curtindo, sempre mexendo um pouco para ele extrair. E aqui ele já está coado, então não tem borra nenhuma, porque eu passei no filtro. Então já está coadinho aqui. A gente vai colocar o atrativo na caixa isca. Vai pegar aqui umas 3 tampinhas dele. Bastante cheio de própolis. A gente vai derramar entre os quadros, nas laterais da caixa. E um pouco, a gente dá um pouco de atenção no alvado, que é onde elas vão acessar primeiro. Então a gente joga próximo ao alvado. Está quase pronta a caixa isca. A gente vai fechar. Fechada. Vou pedir novamente minha assistente para buscar ali para mim o filme de PVC. Aqui a gente vai proteger ela com filme de PVC, vai fazer um invólucro de filme de PVC e vamos para o campo para instalar essa caixa. Demora, claro, dependendo da época, vai demorar mais ou menos tempo, não tem como fazer uma previsão de quanto tempo vai demorar para pegar, porque vai estar dependendo
de quantas as abelhas estão enxameando, de onde é que sua caixa isca foi instalada, porque é interessante a gente sempre colocar perto de lugar que tem florada, perto de lugar que tem água, né? As abelhas precisam muito de água, então sempre elas vão procurar um lugar que esteja próximo de água. Então a gente vai vir aqui. No lugar que ficou o ovado, a gente vem e recorta de novo. Pronto. Está montada a caixa isca. Daqui a gente vai para o campo fazer a instalação e aguardar que entre a abelha nela. Bom pessoal, aqui dando continuidade à instalação da caixa isca, é bem simples o processo. A gente vai nas rotas onde a gente sabe que tem mais enxameação, que as abelhas se nidificam mais, regiões onde a gente encontra mais abelha. Geralmente perto de água, perto de onde tem uma florada boa, a gente escolhe uma árvore ou um arbusto que dê uma altura aí entre 1,40 e 1,60, tem algumas literaturas que falam que essa é uma altura boa para captura. E aí a gente coloca, acomoda a caixa isca. Pronto. Já pode deixar aqui. Para ter uma segurança maior, aí eu vou amarrar ela com fitilho, caso passe um vento ou alguma coisa assim, só para dar uma segurança maior na instalação. Pronto, aqui está instalada a caixa isca. A gente vai fazer aqui revisão a cada 15, 20 dias. A gente vem e confere, ver se entrou enxame. Caso tenha entrado, é bom aguardar um pouco também para ela se instalar bem no local. Depois que entrou, que a gente tem certeza que entrou, você espera aí mais uns 20, 30 dias e pode levar para o apiário. E aí a gente vai continuar o manejo dela. Agora a gente vai mostrar o acendimento do fumigador. Aquela questão da fumaça sempre sair uma fumaça densa, branca, uma fumaça fria. A gente tem aqui o fumigador. A maravalha é bom que seja mais grossa um pouco, né? Não seja aquele pó de serra mesmo, que é muito fino. Essa aqui é uma granulometria boa. Então basicamente esse é o modo que eu faço. Pode ter outras formas também, mas é o jeito que eu me adaptei melhor. Cada um vai desenvolvendo a sua forma de acender também. Faz favor, Fabiano, mostra o detalhe aqui. Coloca um punhado de maravalha. Aí lá no fundo
eu forço um pouquinho com a mão para ela ficar um buraco dentro da maravalha. É onde eu vou colocar o papel com fogo. Um pouquinho de álcool, só para facilitar o acendimento. Vou mostrar aqui, pega tudo lá o papel, como é que ficou. O papel está no local. É que a gente espera um pouco para ele dar uma firmada no fogo. Vai apertando o fole de vez em quando para aumentar a chama lá dentro da fornalha. Na hora que a gente viu que pegou, que o fogo já está aceso e não corre mais risco de apagar, aí a gente vem colocando algumas camadas de maravalha em cima. E sempre batendo o fole aqui. Como eu disse, uma fumaça branca, densa, fria. Fria que eu falo não precisa estar gelada, é morninha, aquela temperatura agradável. Pronto, esse aqui é um dos principais EPIs que a gente precisa na apicultura. É o fumigador e o macacão, os dois equipamentos de segurança básicos. E é muito importante essa questão de segurança quando a gente está trabalhando com africanizado, porque ela é muito defensiva, então corre-se um risco grande se a gente não tiver um EPI de boa qualidade, fumaça e macacão. Bom pessoal, aqui a gente vai abordar agora o manejo inicial do enxame, né? A gente vai demonstrar aqui como é que é feita a abordagem do enxame. A gente está... É o que, moço? Oi. Bom pessoal, agora a gente vai mostrar aqui como é que é feita a abordagem do enxame. Vocês podem perceber que além do cameraman ali filmando, nós estamos em dupla. Isso é muito importante, a gente ir para o apiário, sempre que possível em dupla, porque pode ocorrer um acidente, o macacão é quente, então se tiver um dia muito quente, você pode passar mal no macacão, se você está sozinho é complicado. A apicultura, quando a pessoa ainda não entrou no ramo, às vezes imagina que é só colocar umas caixas no mato e ir lá de vez em quando tirar um melzinho. Mas na verdade, com a prática a gente vai vendo que a apicultura é um trabalho bastante pesado, principalmente na época de colheita de mel. É bastante peso para carregar, muito material para levar para o campo, para trazer para a casa do mel. Então realmente é bom estar em dupla para aliviar o trabalho e prevenir essas questões também, de acidente, uma serpente, alguma coisa assim. Se está sozinho, vamos dizer, você fica menos protegido. A gente vai mostrar aqui a abordagem do enxame, né? A gente trabalha com africanizados, então são os enxames defensivos, uns mais que outros menos. Esse aqui é um enxame que é bem tranquilo. Um detalhe aqui, que a gente sempre identifica os enxames com a numeração, é importante para a hora da gente fazer o controle zootécnico, saber quem produziu mais,
as rainhas que já foram trocadas, quem recebeu lâmina de cera, né, essas questões de manejo. Sempre numerado o enxame. Aqui um detalhe do cavalete, esse cavalete é um cavalete bem fácil de fazer e barato, né? Ele é com pneu e madeira. Não é o ideal seria o de metal, de vergalhão, porque é mais leve, mais fácil de carregar, mas muitas vezes o recurso que a gente tem é esse, né? Depois a pretensão é colocar os cavaletes todos padronizados de metal, mas por enquanto ainda temos alguns de pneu ainda. A abordagem inicial, a gente faz aplicação de 3 a 4 batidas de folha aqui no alvado e aguarda um pouco. Por quê? Porque essa fumaça vai desestabilizar um pouco o ambiente interno do enxame. As abelhas vão imaginar que está havendo um incêndio e a primeira coisa que elas vão fazer é tentar ingerir um pouco de mel, que caso seja necessário uma fuga, elas têm mel para se manter por um tempo. Além disso, as abelhas se comunicam pelo cheiro, né? Pelos feromônios, pelos cheiros que tem dentro do enxame. Quando a gente aplica a fumaça, esse cheiro da fumaça acaba dificultando a comunicação das abelhas, elas perdem um pouco da coesão de ataque, vamos dizer assim. Então facilita muito o manejo da gente. A gente espera um pouco, aguarda aí uns 30 segundos e faz outra aplicação. Mais umas 3 ou 4 baforadas de fumaça ali no alvado. Esses enxames estão com alimentador, porque a gente aqui ainda não está tendo florada. Vou mostrar um detalhe aqui do alimentador. Esse aqui foi copiado de um parceiro nosso que era de Eunápolis. E a gente está usando esse modelo e tem um modelo do cano também. Que é um joelho de 40 e um pedacinho de tubo de 40. Esse tubo branco mesmo, que é mais barato. Ele é recortado da altura que cabe no alvado. Então ele fica apoiado, não tomba, né? E a gente vem com a garrafinha PET, com a tampa furada e coloca dentro. Para abrir a caixa, a gente vem com o formão, dá uma leve descolada na tampa e introduzir o formão. É só forçar um pouco para baixo aqui que a tampa levanta. As abelhas vão começar a querer sair, vem, aplica um pouco de fumaça, desce mais um pouco a tampa. Costuma a rainha, na hora que a gente bateu a fumaça ali, a rainha sobe para a tampa. Então a hora que a gente faz essa aplicação na tampa, ela desce para o ninho de novo, desce para os quadros. É sempre bom conferir se a rainha não está na tampa. Não. Esse enxame, ele foi uma captura de caixa isca. Quando ele foi capturado, que a gente fez a revisão das caixas isca e notou que ele estava presente, ele estava com 3 quadros de cria e a gente foi alimentando e fornecendo cera. Hoje eles já estão em enxame praticamente adulto, praticamente completo. Mostra por cima aqui, Fabiano, para o pessoal ver que está bem ocupado por abelha. Tem abelha em todos os quadros. Você não vê o enxame concentrado em um pedacinho só da caixa, está bem distribuído. Importante, as abelhas vêm aqui para cima, se a gente for colocar o formão aqui, você vai esmagar bastante a abelha. Então, bate um pouco de fumaça, vocês vão notar que elas vão descer. Olha o tanto de abelha que já desceu. Aí a gente vem descolando. Aquela pegazinha do formão ajuda bastante nessa hora. Aqui é uma lâmina de cera. Uma lâmina de cera que a gente deu ela recentemente. Está iniciando a puxada. Estão vendo que ela está começando a puxar os favos.
a lâmina sempre inteira, né? Já é um enxame que está em trabalho para produção, então a gente não usa tira só caixa isca. Aqui a gente já usa a lâmina inteira para elas puxarem. Aqui um quadro basicamente com alimento, né? Tem um pouco de pólen, aí tem um alimento, pode ser algum pouco de mel, de néctar que ela esteja achando na natureza, mas provavelmente mais é xarope, que a gente está alimentando elas ainda. Aqui não sei se a câmera consegue pegar, aqui já tem crias, tem larvas de abelha, larvas de 3 dias, tem ovo, tem postura. A gente consegue sempre ver um ovinho no fundo do alvéolo, é sinal que a rainha está presente. Às vezes a gente não encontra a rainha no enxame, mas se tiver postura e o ovo estiver em pezinho dentro do alvéolo, quer dizer que é um ovo recém colocado, isso é um indício que a rainha está presente e está fazendo postura. Dentro do manejo, o que a gente avalia é se a postura está regular, está uniforme, né? Se tem postura e se essa postura está regular, se a gente tem um quadro todo trabalhado. À medida que a rainha vai envelhecendo, vai se esgotando, ela vai diminuindo a capacidade de postura. A gente começa a encontrar quadros com cria perto de nascer, cria recém-operculada, ovo, larva, então tudo no mesmo quadro. Isso é um indício que a rainha está fraca, ou na entre-safra também, às vezes mesmo ela não está tão fraca, mas faltou alimento também, ela reduz a postura. Esse aqui também com cria, larva, né? Cria aberta. Um pouco de alimento, postura. Aqui, como a gente encontrou o ovo, não vou preocupar em procurar rainha, né? Então a gente vai recolocar os quadros que a gente tirou. Tem um aqui que eu já retirei. Então a gente vai recolocar e deixar elas trabalhando. Na hora de fechar a caixa, aplica um pouco de fumaça para quem estiver na borda aqui descer um pouco. E sempre que a gente for colocar a tampa, aí aplica mais um pouquinho. Aí. Sempre que a gente for colocar a tampa, ó, a gente não chega e aperta a tampa não. Coloca aqui de lado e vem escorregando a tampa. Se tiver alguma abelha na frente, ela só vai empurrar a abelha, não vai esmagar. Pronto, tá feita a revisão, né? A gente procurou postura, procurou cria nova, tinha presença de alimento, o enxame está com bastante abelha, vocês viram que a população tá boa, ocupando todos os quadros, trabalhando bem. Então aqui é só aguardar a florada, e aí a hora que começar a ter florada na natureza, a gente vem com as melgueiras e vai colocando elas para produzir. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o alimentador. Esse tipo de alimentador aqui é um alimentador caseiro, bem fácil de ser feito. E qual que é a importância da gente alimentar os enxames, né? Existe uma relação direta da produção de mel com o tamanho do enxame. Ou seja, quanto maior o enxame, quanto mais operárias, né, mais campeiras tem, maior a produção. Então a gente pretende, com a alimentação, na entre-safra, quando não tem alimento na natureza, manter esses enxames vivos, principalmente, né, para eles não morrerem ou não abandonarem as caixas da gente, e manter
logo antes, um pouco antes do fim da entre-safra, entre o final da entre-safra e o início da safra, começar a aumentar a população de abelha, para poder, a hora que chegar a safra, o enxame já esteja com um número grande de abelhas. E aí, consequência disso, vai ser uma produção maior de mel. O alimentador, esse aqui é o modelo mais simples que a gente usa, né? Tem outros modelos, quem prefere alimentador de cobertura, alimentador interno, alimentador do Little, tem vários outros. O Boardman, que é vamos dizer, esse aqui é inspirado no modelo Boardman. O Boardman é com um frasco maior de madeira. Esse aqui de PVC fica em torno aí de 70 centavos para fazer um alimentador desse, 70, 80. É um joelho de PVC de 40 milímetros e um pedaço de cana aproximadamente 10 centímetros, recortado aqui para encaixar no alvado, de 40 milímetros também. A gente deixa um espaçamento entre o tubo e o joelho para ele não ficar muito colado na colmeia, não ficar muito colado na caixa. Porque a hora que a gente vai colocar a garrafinha, ela encaixa e tem um espaço para ela acomodar aqui dentro. Eu vou fazer a demonstração. Aqui a gente tem um vidro com um pouco de xarope. Aqui elas já consumiram um pouco. Esse xarope já foi fornecido tem um dia, um enxame pequeno ainda. Não consumiu tudo, né? Mas aqui tinha 700 ml, dá mais ou menos aqui, então tomou praticamente a metade do xarope. É um xarope com 70% de açúcar em relação a massa-volume, né? Para 1 litro de xarope, a gente coloca 700 gramas de açúcar e a voluma para 1 litro com água. Basicamente é isso aqui. A instalação dele é bem simples. Pode chegar aqui, Fabiano, na frente aqui um pouco. Esse enxame está em desenvolvimento, então ele está com essa pecinha de madeira aqui na frente, que é para reduzir o alvado. Porque essa redução é importante para evitar ataque de outro enxame, de predador, de formiga. Então a gente reduz a área que a abelha tem que defender, porque o enxame ainda está em desenvolvimento, está pequeno. Então a instalação dele é muito simples. A gente encaixa ele aqui na entrada do alvado. Aqui ele está um pouco propolizado, elas vão fazer isso mesmo. Pronto. A questão do espaçamento, olha a importância de deixar esse espaço. Se ele tivesse colado, aí a garrafa ia ficar tombada para frente. Fácil de tombar, fácil de cair. Aqui não, ela fica bem acomodada. Eu gosto de usar essas garrafinhas mais baixas um pouco, porque ela não pega na tampa, né? A gente consegue colocar ela sem ela ficar forçando a tampa, ou ter que desviar ela aqui para não pegar na tampa. E está instalado a alimentação. Aqui ele está pingando um pouco aqui, vocês podem perceber que logo a hora que a gente vira, ele desce um pouco de xarope, mas depois estabiliza, a pressão aqui iguala e ela acaba, vai descendo à medida que elas vão lambendo esse xarope. Ok? Bom pessoal, ainda falando sobre a alimentação, a gente está fornecendo aqui para esses enxames 700 ml de xarope a 70% em relação massa-volume. Açúcar cristal comum, a gente dilui isso na água, a gente não esquenta a água, não aquece, é a temperatura ambiente mesmo. Só cuidar de preparar um pouco antes para dar tempo desse açúcar dissolver bem, antes de fornecer para as abelhas. Tem alguns manejos um pouco mais avançados que a gente vai aumentando essa quantidade de xarope. Essa quantidade basicamente é para manter o enxame, para ela puxar a lâmina de cera, para a gente ter um desenvolvimento legal do enxame. Alguns manejos que a gente vê e testa, manejo de alta produção, aumenta bastante essa quantidade de xarope, pode chegar até 3, 4 litros de xarope por semana. Aí a frequência desse aqui também é semanal. A gente toda semana vem aqui e fornece 700 ml de xarope, né? E a intenção desse xarope é ser transformado principalmente em cera, né? A abelha puxar cera para liberar espaço para a rainha fazer postura. E aí junto com isso a gente vem avaliando a rainha, ver se está fazendo postura adequada. Sempre trabalhar com rainha nova, que à medida que as abelhas vão puxando, ela vai ocupar esses quadros novos, esses favos novos com postura, né? E que é o que a gente quer, né? A gente quer fazer abelha, a gente quer produzir abelha.
o mel é resultado de um enxame grande. Um enxame grande vai produzir muito mel, claro. Tem que ser verificada a questão do pasto apícola. Esse mapeamento é importante para a gente saber quantas caixas a gente consegue colocar em determinado apiário, mas até, estando dentro dessa faixa de quantidade de caixas adequada para a área. Se os enxames estiverem fortes, o mel é a consequência de um enxame bem trabalhado, bem manejado. Esse aqui a gente ainda vai levantar o cavalete. Tem alguns cavaletes desse aqui que ainda estão meio improvisados. Vocês podem notar aqui que é caixote de mamão, de verdura, que era o mais barato que tinha, mas não vai durar muito tempo, o cupim vai atacar, vai comer, então a gente tem que trocar esses cavaletes. À medida que a gente for desenvolvendo os enxames, a gente tem um planejamento aí para trocar esses cavaletes aí até o final do ano, trocar todos, os que estão. Tem alguns ainda de caixote ainda. Sobre a alimentação, a importância dela durante o período de entre safra, para a gente não perder enxame. Quando a gente não faz uma alimentação adequada, o apicultor pode perder até 80% dos enxames por abandono. A abelha, ela vê que o ambiente não está agradável para ela, ela abandona. Ela vai embora atrás de um lugar que tenha comida, que tenha água, que tenha uma condição mais favorável para ela. Então essa alimentação a gente consegue, dentro da entre safra, manter os enxames de certa forma equilibrados, e no manejo antes da safra a gente começa a aumentar a alimentação, fornecer cera nova para eles trabalhar essa cera, postura em cima desses favos novos, e quando vem a safra a gente está com um enxame grande para produzir. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto alimentação, uma dúvida que às vezes o iniciante tem eu estou alimentando com um xarope, e esse xarope é água com açúcar. Isso não vai trazer uma adulteração no mel posteriormente? Vocês podem notar que a gente não tem melgueira aqui, a gente está trabalhando só o ninho, então a gente nessa época não tem melgueira. Essa alimentação ela vai ser depositada nos favos do ninho. Quando começar a florada, a gente vai perceber que o consumo de xarope também vai começar a diminuir. Então o que a gente faz? A gente corta a alimentação, tirou a alimentação, aí a gente vai adicionar as melgueiras. Então tudo que for néctar floral que a abelha for armazenar na melgueira, aí já não tem nada de açúcar, porque a gente já tirou a alimentação artificial. Então a gente não corre esse risco. Claro, tem que ter esse cuidado. Não coloca a melgueira e continua alimentando, senão ela vai subir e vai colocar xarope na melgueira. Então a gente começou a produção, entrou a safra, tira a alimentação artificial, adiciona as melgueiras, o que tiver na melgueira vai ser só mel floral. O objetivo dele é aumentar o número de indivíduos na colmeia. Então, quanto maior a colmeia, melhor para a natureza e melhor para o apicultor, que existe uma quantidade de polinizadores maior no meio ambiente. Quando o meleiro vai lá e faz esse tipo de serviço, ele está prejudicando a natureza, ele está matando as abelhas, com isso diminui muito a população. Então as abelhas estão sendo ameaçadas de várias formas, com veneno, na maioria das culturas existe muita aplicação de veneno e com isso há um número grande de mortandade de abelhas, e essas ações isoladas de meleiro, que de uma forma menor, mas não menos agravante, acaba diminuindo a população de abelhas no meio ambiente. E nós sabemos que se as abelhas morrerem, nós humanos vamos ter alimento ainda por uns 3 a 4 anos. Depois a nossa alimentação vai ficar seriamente comprometida, porque sem abelha, sem o polinizador, nós não temos alimentação. Tem culturas que a abelha é polinizador e sem ela não existe o alimento, que é a questão da melancia. Nós estamos numa região onde a cultura da melancia é bem marcante. Sem a abelha não tem melancia, não tem abóbora, e diminui a produção de muitos outros alimentos. Então está aí a importância da abelha, para o meio ambiente, para a alimentação humana. E outra coisa, nós temos que incentivar as pessoas a comer mais mel, a se alimentar melhor,
Mel não é só para adoçar um chá, para dar a uma criança. Mel é alimento rico, importantíssimo em nutrientes, em minerais, em vitaminas, e nós temos que incentivar as pessoas a consumir esse produto riquíssimo que nós temos e muitas vezes fica parado na casa da gente. A pessoa compra aí um meio quilo de mel, 1 quilo de mel e demora um ano inteiro para consumir esse produto. Então, na Europa, não se come açúcar, na Europa se come mel, porque eles sabem da importância desse alimento. Então, as coisas são adoçadas com mel. E nós adoçamos com açúcar, que vem cheio de veneno, né, das indústrias, com muita coisa misturada ali no meio, para ela ficar branquinha igual chega na mesa da gente. Né? Passou por vários processos e deixamos o mel, que é um alimento saudável, riquíssimo, parado na prateleira. Então nós temos que mostrar a importância desse alimento para as pessoas. E vou deixar um pensamento que eu vi uma vez e achei muito interessante. Dizia assim, né? Que uma abelha, durante a vida dela, ela chega a visitar 1000 flores. Dessas 1000 flores, ela consegue produzir 1 colher de chá de mel. Para nós, apenas 1 colher de mel. Para ela, uma vida inteira de trabalho. Então, vamos valorizar, né, esses animais pequenininhos, né, mas que trabalham, que tem uma organização muito importante, é um exemplo para nós. Então, vamos valorizar, vamos preservar e vamos parabenizar os apicultores, né, que trabalham com racionalidade, né, com as abelhas. Bom, em cima do que Norma comentou, eu vou falar um pouco agora sobre a produção em si. A gente, no Brasil, a gente tem uma produção considerada ainda bem mediana, baixa, em torno de 15 a 18 quilos de mel por enxame por ano, né, a média nacional de produção. A gente também tem vários outros produtos, né, das abelhas, talvez o mais importante deles seja a polinização, né, mas que no nosso meio ainda no Brasil ainda é pouco explorado. A gente já tem algumas iniciativas de aluguel de enxame e tudo, mas ainda de forma pequena, ainda a nível nacional pequena, e que talvez seja o que mais agregue valor na agricultura de forma geral, seja a polinização, com o aumento da produção das culturas. Para o apicultor, de forma geral, a produção principal é a produção de mel, que se situa em torno de 15 a 18 quilos de mel por enxame, né, por ano. Mas a gente fazendo um manejo adequado, trocando cera, trabalhando com rainha nova, alimentando entre safra para a gente manter esses enxames equilibrados, a gente consegue produções, tendo uma condição de florada boa, a gente consegue produções de 50, 40, 50, até 60 quilos de mel, ou mais, né? Tem uma relação, a gente conhece na apicultura como a lei de Farah, é um pesquisador francês que fez esse estudo, e ele comprovou que a potencial de produção de mel de um enxame é o peso daquele enxame elevado ao quadrado. Cada 1 quilo de abelhas aproximadamente tem 10.000 abelhas. Então um enxame de 3 quilos, tenha 3 quilos de abelha, tem em torno de 30.000 abelhas. Pela lei de Farah, 3 quilos de abelha, se a gente levar ao quadrado, daria um potencial de 9 quilos de mel, né? Um enxame de 30.000 abelhas teria um potencial de produzir 9 quilos de mel. Se a gente pegar um enxame de 60.000 abelhas, é um enxame que vai pesar em torno de 6 quilos, né? Aí um enxame de 6 quilos, 6 ao quadrado, aí já daria um potencial de 36 quilos de mel. Olha a diferença. Você dobrou o tamanho do enxame, mas a produção de mel, o potencial dele é elevado ao quadrado. Então se a gente tem um enxame muito populoso, um enxame de 80.000 abelhas, 90.000 abelhas, mas vamos colocar um enxame de 80.000 abelhas, um enxame em abelha pesa em torno de 8 quilos, a gente tem um potencial de produzir mais de 60 quilos, né? Então, fazendo um manejo adequado, a gente consegue ter uma produção bem alta, com os enxames bem equilibrados. Além do mel, a gente tem outros produtos que a gente fala menos, mas são tão importantes quanto. Por exemplo, o própolis, né? A gente está vivendo um período de pandemia e o própolis, tanto o própolis quanto o mel, teve um aumento no consumo. Por quê? Porque o própolis é um antibiótico natural, né? Ele controla várias infecções,
ele pode ser tomado no café da manhã, pode ser colocado no molho de uma salada, pode ser consumido de forma, vamos dizer, bem ampla, ele pode ser consumido. A gente tem o pólen, né? É um energético riquíssimo em proteína e energia, né? Aumenta a disposição da pessoa. Você comer ali uma colherinha de pólen de manhã, aquilo te dá um ânimo diferente, te dá uma energia diferente. A gente tem a geleia real, a gente tem o veneno das abelhas, né? Que é utilizado na produção de medicamento, de cosmético. Tem a cera, que é importantíssima, tanto para o apicultor retornar para as abelhas, mas tem outras aplicações para cosmético. Então, assim, é uma infinidade de produtos que as abelhas têm, as abelhas nos proporcionam, que a gente pode trabalhar muita coisa. Às vezes a gente fica um pouco desanimado em relação à questão de preço, porque realmente o preço do mel tem uma oscilação. Falando do mel, o preço tem uma oscilação, dependendo da época que a gente está, vai estar mais caro, mais barato. Agora, a gente também tem que começar a trabalhar, como Norma falou, em mercado interno, né? Incentivar o consumo de mel aqui dentro do Brasil. Porque se a gente começar a incentivar esse mercado e o brasileiro começar a consumir mais mel, a gente vai ter uma valorização desse produto, né? É a lei do mercado, oferta e procura. Se a gente tem uma oferta, tem uma procura maior, se o consumidor procura mais esse produto, ele vai se valorizar. Então, assim, a gente trabalha com apicultura, é otimista quanto à produção, mas tem que ser trabalhado. O apicultor não pode ficar acomodado só vendendo mel para entreposto, e é a nossa opinião, né, como apicultores. Ficar só dependendo de entreposto, o que o entreposto quer pagar. A gente também tem que trabalhar essa questão de mercado interno, vender mel para o vizinho, vender mel no bairro que a gente está, vender mel na comunidade que a gente atua, e aí a gente vai conseguindo dar uma valorizada no produto. E uma outra coisa também é chamar a atenção, né, de alguns apicultores para uma questão que não foi abordada, né, nesse momento, mas a questão da colheita do mel. Tratar o mel como alimento, né, ter cuidado na hora da colheita do mel, né, do manejo desse mel, ter o cuidado de tirar quando está realmente operculado os favos, não ficar tirando favos antes da hora, né, só realmente quando o apicultor, na língua do apicultor fala, né, quando o favo está maduro, para poder colher. E levar com consciência de que aquilo é um alimento, de que você vai comer aquilo, que você vai dar para os seus filhos, né? E uma coisa que você vai dar para a sua família se alimentar, né? Você vai fazer de uma melhor forma para que você possa oferecer isso para os outros também. É tratar o mel como alimento, com higiene, com cuidado, né? E isso é muito importante, porque o que a gente vê de mel falsificado no mercado, a gente faz questão. Às vezes, quando tem alguma pessoa que tem alguma dúvida, que ainda não é cliente, a gente faz questão de estar orientando, de estar até fazendo teste ali, às vezes no iodo, né, X, que é mais fácil, para ele poder ver, constatar o produto da gente, né? Então você tem que levar essa credibilidade para o seu consumidor final, né? E uma questão importante também, que às vezes a pessoa questiona, que não está acostumado, né, com essa cristalização do mel, e às vezes fala que o mel açucarou, né, e não é açúcar que está nesse mel, é um processo natural, né, de todo o mel puro, de cristalizar. Então a gente está fazendo também questão em estar orientando os consumidores da gente quanto a essa cristalização, que cada florada tem uma característica diferente, né, um vai cristalizar mais rápido, o outro vai demorar mais, mas todos os meis puros vão cristalizar um dia, mais cedo ou mais tarde ele vai cristalizar. E o mel cristalizado, como alguns especialistas falam, é uma joia que a pessoa tem na mão, né, que pode fazer receitas diferenciadas, é muito melhor para a garganta, porque ele tem princípios medicinais, né, muito mais acentuados do que o mel líquido, o mel do jeito que a gente tira. Então, assim, é um mel excelente que as pessoas têm na mão, e a gente tem que começar a conscientizar as pessoas quanto a essa cristalização, né? Sim, a cristalização é um processo natural e existe muito esse preconceito. Às vezes o próprio apicultor, o cliente pega um mel, o seu mel cristalizou. E o apicultor fica preocupado, o meu mel cristalizou, na mão do cliente eu tenho que dar um jeito de recolher esse mel. Não, você tem que orientar o seu cliente que aquilo é um produto de qualidade. O mel cristalizar não é defeito, é uma qualidade. Um mel de boa qualidade ele vai cristalizar.
A gente tem que instruir o cliente a fazer um uso diferenciado daquele mel. Fica um mel cremoso, pode usar para comer uma torrada, para comer harmonizar com queijo, uma coisa diferente, uma coisa salgada. Então, assim, tem outras formas de consumo para esse mel cristalizado, que talvez seja até, às vezes, mais interessantes do que o mel líquido. Então, a gente instruir, falta a gente dar conhecimento para o cliente. O cliente não é obrigado a conhecer o que é mel, mas a gente tem que, na medida do que a gente sabe também, ir orientando e passando para o cliente a melhor forma de ser consumido, que o mel cristalizado não é defeito, é uma coisa boa que ele está na mão, e fazer um melhor uso desse produto. Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.